Tudo bom, pessoal? Meu nome é Thiago e eu queria falar com vocês a respeito de pós-produção de imagens. Para quem nunca ouviu o termo, a ideia é simples, é basicamente pegar as fotos que a gente já tirou e dar um tratamento nelas para conseguir tirar da frente as imperfeições que acabaram aparecendo na foto durante a fotografia. Então, a gente vai tratar alguns aspectos usando uma ferramenta chamada GIMP. Essa ferramenta é uma ferramenta open source, gratuita, então você consegue baixar ela, instalar no seu computador sem custo algum. Existem outras ferramentas para fazer tratamento de imagem, aliás, existem muitas opções. Talvez a mais famosa delas seja o Lightroom, que é uma ferramenta paga da Adobe. Mas para você que ainda está experimentando isso, tentando entender o quanto você gosta, o GIMP com certeza é uma excelente opção inicial, tá bom? O que a gente vai fazer nessa fotografia? Eu peguei essa fotografia como base. A ideia aqui nessa foto, a gente vai usar as ferramentas de ajuste de cores, utilizando curvas. A gente vai fazer correção de pequenas manchas da pele usando a ferramenta de Healing. Depois a gente vai utilizar a ferramenta de Layer Mask para aplicar efeitos em partes da imagem. Então a gente vai fazer uma correção de luminosidade e fazer uma correção geral da pele, removendo imperfeições. Tá? E por fim, a gente vai tentar rotacionar um pouco a imagem para deixar o horizonte um pouco mais alinhado. Isso tudo são técnicas simples que você pode aplicar nas suas fotos hoje. Você pode baixar hoje o GIMP e a partir de hoje mesmo você já consegue melhorar as suas fotos. Tá bom? As referências vão estar no post, tanto para você baixar o GIMP quanto de outros vídeos discutindo essas mesmas técnicas. Primeiramente, vamos começar duplicando o layer. O que significa? Por que a gente duplica o layer? É importante a gente ter uma referência de como a imagem era originalmente durante todo o processo, para ver se a gente não está fazendo nenhum absurdo, tá bom? Então, eu vou trabalhar com a imagem na camada de baixo e a gente vai usar a camada de cima como referência. Vamos começar com a ferramenta de curvas. Curvas está dentro do menu de cores. Tá? Isso aqui é um histograma da foto. O histograma mostra a quantidade de pixels por luminosidade. Então aqui são as regiões mais escuras da foto, aqui as regiões mais claras da foto. E a gente consegue impactar a foto utilizando essa reta. Você clica nela e você começa a alterar. Repara que o botão Preview tem que estar habilitado para a gente observar as mudanças em tempo real. Então, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando mais luz nas regiões mais claras da imagem. Tudo que é claro na imagem começa a ficar mais claro ainda. E aqui é a região mais escura da imagem. Então, vamos começar pensando no conceito de contraste. Quando a gente quer aumentar o contraste de uma determinada foto, a gente vai deixar as partes escuras um pouco mais escuras e as partes mais claras um pouco mais claras. Então, a gente tem esse botão Preview para a gente observar como a gente está impactando a foto. A foto aqui está um pouco mais acinzentada, espalhado. Aqui a gente conseguiu um leve contraste em cima dessa foto. Tá bom? Eu vou deslocar aqui um pouquinho mais para cá, porque aqui é uma região que não tem nenhuma informação, nenhum pixel, então vamos fazer o range de tons de luminosidade começar aqui no princípio do gráfico. Então, observando o preview, você repara que a foto ela ganhou um pouco mais de vida já, com esse contraste. Aqui a gente tem a opção de canais. E quais são esses canais? São justamente os canais de cores, vermelho, verde e azul, que é composta a imagem. Quando a gente vem para um determinado canal, a gente vai ter o histograma daquele canal, ou seja, os tons do mais escuro para o mais claro de vermelho dentro da foto. Da mesma forma, a gente clica com o mouse no histograma, vamos arrastar essa curva. Agora eu estou aplicando muito vermelho na foto ou estou removendo o vermelho da foto. Nessa fotografia, a gente repara que ela está faltando vermelho. É como se ela tivesse uma camada azul em cima da foto. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aumentando o vermelho da foto. Certo, mas o objetivo não é deixar a pessoa vermelha. A gente quer um tom de pele mais natural. Então, para compensar o vermelho, eu vou também aumentar um pouquinho o verde para obter uma cor mais amarelada. E agora, eu vou variar um pouquinho o azul na foto. Vou tirar um pouquinho o azul da foto para tentar deixar ela mais natural. Então, vamos observar como que a foto ficou a partir da nossa referência. Então, essa é a nossa imagem original, essa é a nossa imagem alterada.
Parece que saiu uma camada de azul da fotografia. O rosto ficou com uma cor de pele mais natural. O cabelo ficou mais próximo da cor natural. Então vamos para a segunda técnica. E a ferramenta que eu vou usar é essa ferramenta que chama Healing, que é para corrigir irregularidades da imagem. Como que você usa essa ferramenta? Primeira coisa, você precisa de um ponto de referência mais próximo possível do ponto que você quer arrumar. Por exemplo, eu vou remover essa pinta aqui da orelha, que parece um furinho de brinco. Então como que eu faço? Aperto o botão Ctrl, você vê que o cursor já ficou diferente, eu clico no ponto de referência e aí já vai ficar uma bolinha. O que é essa bolinha? É o que ele vai usar de referência para corrigir a imagem. Posiciono o mouse onde eu quero corrigir e clico. Eu posso pintar, como se eu estivesse pintando a área. Que aqui eu vou colocar a nossa imagem de referência. Observe o que aconteceu. Essa pinta desapareceu. Vamos pensar nessa manchinha de pele. Clico com o mouse aqui, apertei o Ctrl, coloquei como referência essa parte da pele e agora a gente colore aqui. Então o que aconteceu? Vamos olhar. Estamos tirando. Vamos fazer esse mesmo trabalho em algumas imperfeições aqui da pele. Essa parte aqui. Vamos pôr essa parte aqui. Vamos pôr algumas coisinhas aqui. Certo. Então agora, se a gente observar, a gente tirou várias pequenas imperfeições da pele dela. A ideia é você fazer essas remoções para tirar da frente todas as coisas que atrapalham a imagem que você quer mostrar. Vamos para a segunda ferramenta, a aplicação de efeitos usando Layer Mask. O que isso vai permitir a gente fazer? Vai permitir que a gente aplique efeitos só em partes da imagem. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar a nossa imagem que a gente está trabalhando, vou duplicá-la, tá bom? E aí eu vou aplicar algum efeito nela. Essa parte da imagem está muito escura, mas essa parte da imagem está clara. Eu não quero clarear tudo, porque isso daqui vai ficar muito estranho e essa parte vai ficar boa. A gente quer aplicar a luminosidade apenas nessa parte. Então eu vou voltar para as nossas curvas e vou aumentar a luminosidade do rosto dela. Vamos comparar com a imagem original anterior. Repara que a imagem toda ficou muito clara, mas pessoalmente eu acho que ficou claro demais o lado esquerdo. Eu quero deixar só o lado direito um pouco mais claro. O que eu vou fazer agora? Botão direito em cima da camada que eu alterei e que eu quero usar ela eu só quero usar um pedaço dela. Add Layer Mask, tá? Vamos deixar esse White Full Opacity. Vamos dar um Add. Ok. Então o que vai acontecer a partir de agora? Tudo o que a gente pintar de preto nessa imagem vai ficar transparente. E tudo que tiver branco vai ficar completamente visível. Vamos pensar um degradê. Eu vou aplicar um degradê nessa imagem. Vou aplicar o degradê aqui. Ou aqui. O que a gente está fazendo? Tudo que está preto está totalmente transparente. Tudo que está branco está completamente visível. Quando eu aplico uma em cima da outra, repara o que eu estou fazendo. Eu estou aplicando a claridade só em metade da imagem, de acordo com o degradê que eu faço. Tá vendo? Isso aqui é uma ferramenta bastante poderosa para você controlar onde você quer aplicar o efeito, certo? É como se eu estivesse tirando uma cortina de escuridão do lado direito da imagem. A imagem toda fica muito mais clara assim. E eu acho que ficou bom agora, o suficiente. Então o que eu vou fazer? Botão direito, Apply Layer Mask. E agora eu vou aplicar a camada de cima na camada de baixo. E aqui do lado direito sumiu uma escuridão da imagem. Agora está tudo claro. Como que a gente pode corrigir as imperfeições da pele de uma maneira geral? A gente vai usar a mesma técnica de duplicar a imagem, mas vamos usar agora alguns filtros em cima disso. Então vou começar duplicando essa camada, vou vir em Filters e vou aplicar um Blur, que é o embaçamento da imagem. Eu vou usar o Gaussian Blur. Vamos colocar um número grande, ok? Então eu estou aplicando o valor de 30. Você não consegue mais identificar nenhum detalhe na imagem. Comparado com o original, ela perdeu o foco. E agora a gente vai usar a mesma ferramenta, então Add Layer Mask. Vamos deixar aqui marcado como White.
E vamos usar a mesma técnica. Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar de preto, ou seja, a gente vai tirar da parte embaçada todos os detalhes importantes do rosto, tá? Então eu vou pegar aqui a borracha, tá bom? Eu acho que eu preciso inverter aqui. Vamos ver um tamanho, tá vendo? O aspecto, ele tá bem pequenininho. Vamos aumentar isso mais. Agora tá legal, tá muito grande, aliás. Tá bom. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o efeito de blur das áreas que eu quero que tenha detalhes. Então, rosto, nariz, boca, a orelha, evidentemente o cabelo, que eu quero que tenha detalhes. Certo? Aqui. E se você reparar aqui, ó, a gente está fazendo um desenho da pessoa, tá? Então tá ficando preto, ou seja, a gente está tirando, a gente está deixando completamente transparente as áreas que a gente quer que os detalhes voltem. O que está acontecendo aqui? Essa é a imagem que a gente está deixando no final das contas. A gente está deixando transparente essas partes e a gente está removendo da imagem que está com o blur aplicado as partes que a gente quer que permaneça o detalhe. Então, quando a gente aplica o efeito, a gente está aplicando o efeito apenas em algumas partes da foto. Você pode corrigir o quanto você quiser. Você pode eventualmente achar que o fundo é importante e que você não quer perder o fundo da imagem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, cortar. Então, o que eu acabei de fazer? Repara que apareceu um bloco preto. Se a gente olhar a imagem, ó, eu só estou aplicando o efeito agora aqui e nesse quadrado. E você pode agora corrigir o que você quiser aqui. Imagine que eu queira que só o rosto tenha o efeito. Eu quero manter o fundo original, eu não quero aplicar o blur sobre o fundo, somente sobre o rosto. Então o que eu faço? Eu excluo dessa camada tudo que não me interessa estar borrado. Então, observe o efeito que isso deu. A gente dá uma suavizada na pele, mas fala, putz, mas ficou um pouco artificial, ainda assim. A gente consegue aplicar uma transparência para ela. Então, ó, eu posso aplicar ela completamente ou retirar ela completamente. Então, eu quero só suavizar um pouco, eu não quero deixar completamente borrado. Então, eu vou aplicar esse tanto. Está satisfeito? Aplica Layer Mask. Repara como ela está, que interessante. Ela está levemente transparente, que é esse nível de transparência que a gente aplicou nela. E por fim, a gente dá um Merge Down. Ok. Essa é a imagem atual, essa é a imagem original. Repara como a imagem está muito mais clara e muito mais... as cores muito mais vivas, muitas das imperfeições foram retiradas. A gente tem uma fotografia melhor agora. Para finalizar, eu quero mostrar uma ferramenta de correção de rotação da imagem. Que quando a gente rotaciona a imagem, a gente perde informação. Certo? Então aqui a gente conseguiu corrigir tudo, tá bom? Eu vou remover essa camada. Delete Layer. Tá bom? E agora eu vou aplicar a rotação da imagem. Aqui, quando a gente for usar a rotação, deixa em direção corretiva e o clipping Crop to Result. Você pode experimentar os outros para ver o que acontece. E aqui eu vou fazer uma pequena rotação de 2 graus. Se a gente fizer uma rotação muito grande, por exemplo, eu vou alinhar completamente com os olhos, eu vou alinhar o horizonte completamente com os olhos dela. O que acontece? A hora que ele rotaciona, a gente vai perder as bordas da fotografia. Por quê? Porque a gente rodou e agora os cantos perdeu informação e para corrigir ele já cortou a imagem toda. Só que repara que a gente perdeu os ombros. E para mim, eu creio que os ombros nessa composição eram importantes. Então a gente vai ter que se contentar com uma rotação menor. Então eu vou rotacionar aqui uns 2 graus. Uns 2 graus aqui, está ótimo. Rotate. Vamos comparar.
Repara que a imagem o olhar ficou mais alinhado com o horizonte e eu acho que o resultado ficou melhor. Agora a gente vai em Image, Autocrop Image e pronto. Com isso a gente chegou na versão final da fotografia. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente discute novos assuntos sobre pós-produção. Obrigado.